fazer aqui o experimento da vela que faz a água subir. Experimento de física, bem fácil de fazer, bem rápido. E para isso eu vou precisar de uma vela, de uma garrafa de vidro e um pouco de água. Ah, e o prato também, né? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar a água aqui no prato. Vou colocar mais um pouquinho. Aí. Pronto, está bom. Depois que eu coloquei a água no prato, eu vou pegar essa garrafa aqui e vou colocar ela em cima da vela. Vou pegar a câmera aqui para ficar mais perto. Não sei se vai dar para enxergar certinho aqui, peraí. Garrafa aqui. Vou pegar um apoio para deixar aqui. Assim tá bom. Agora eu vou pegar aqui a garrafa e vou colocar ela em cima da vela. Tá subindo devagarzinho ali. Pega aqui a câmera. Subindo bem devagarzinho. Bom, subiu bem pouquinho até. Pensei que ia subir mais ainda. Mas por que isso acontece, né? Por que a vela faz a água subir desse jeito? Bom, peraí, deixa eu ver. Parece que não vai subir mais não. Parece subir só isso mesmo. Bom, por que isso acontece, né? Quando eu coloquei a garrafa em cima da vela, a garrafa se enche de ar quente. O ar frio sai e fica cheio de ar quente. E por causa da diminuição do oxigênio, o fogo vai apagando. E a temperatura do ar dentro da garrafa vai diminuindo. Aí quando a temperatura de um gás cai, a pressão desse gás diminui. E foi o que aconteceu. A pressão dele diminuiu e ela compete com a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica ganha, né? E nisso ela faz a água entrar na garrafa. Parece que entrou um pouquinho mais ainda. Mas acho que esse é o limite dela. Esse apoio daqui. Vou colocar aqui de volta. Tirar aqui a garrafa. Bom, então foi isso aí. Esse experimento de física, bem rapidinho, bem fácil, até bem simples. E é isso aí. Oi gente, eu sou a Amanda e hoje eu vou explicar um pouquinho, em uma experiência de física, um pouquinho sobre a pressão atmosférica. Então vamos lá. Para isso a gente vai precisar de um copo com água e uma folha sulfite que cubra a boca do copo. A gente precisa molhar um pouco do dedo e passar aqui em volta da borda do copo. Isso para grudar o papel. Então a gente pega o papel e coloca aqui em volta do copo. E depois a gente vira. E como a gente pode ver, a folha ficou grudada aqui no copo. Nesse caso, a água não cai porque a pressão atmosférica está comprimindo esse copo em todas as direções, inclusive aqui embaixo, que é o que o papel serve para fazer a pressão atuar de uma forma uniforme. E o papel não cai porque ele está grudado na água, que eu passei em volta do copo, com uma força de adesão. Então, isso explica um pouco sobre a pressão atmosférica e o fato da água não cair. Oi, eu sou o Gabriel Nascimento, sou do primeiro ano do ensino médio e hoje eu vim aqui fazer a experiência de física. Do que a gente vai precisar? Eu vou precisar de uma garrafa transparente, um prato, uma vela e água. Eu vou usar um pouquinho de corante porque vai mostrar mais o efeito da experiência. Então vamos começar. Primeiro eu vou acender a vela. Vou colocar ele em cima do prato.
Aí. Agora eu vou colocar um pouquinho de água com corante. Dentro do prato. Agora eu vou pegar a garrafa e vou colocar em cima do prato com a vela dentro. Então, o que aconteceu nesse processo? Dentro da garrafa, a partir que eu coloco a garrafa em cima da vela, ela se enche de ar quente. Depois, quando eu coloco ela em cima da água, o ar quente começa a cair, porque vem o ar frio junto com a água. E com a saída do ar quente também sai o oxigênio, que é o combustível do fogo. E a partir que esse combustível vai saindo, a vela vai se apagando e a água vai subindo por causa da pressão atmosférica que vai entrando dentro da garrafa. É isso aí. Hoje eu vou fazer um experimento que contempla o estudo de equilíbrio dos corpos e o centro de gravidade. Para essa experiência eu vou usar um garfo e uma colher, um copo, um palito de dente e um fósforo. Tenha em mãos o fósforo, o palito de dente, um garfo e uma colher encaixados para que formem um corpo só. E também um copo. Eu encaixo o palito de dente no vão do garfo e equilibro o sistema em cima do palito, que está em cima do copo. Para eu conseguir equilibrar, demorou um pouquinho, então eu acelerei um pouco o vídeo. Após equilibrado, eu peguei um fósforo e coloquei fogo no palito, de modo que chegasse até o finzinho da parte do palito dentro do copo. Para isso, eu demorei um pouquinho também, então eu acelerei essa parte do vídeo. Como podemos ver, eu queimei o palito e o sistema não caiu. Isso ocorre porque o centro de gravidade fica abaixo do ponto de apoio, como se estivesse pendurado. Nesse caso, o centro gravitacional é fora do corpo. E com isso eu concluo a minha experiência. Eu gravo mais de perto para vocês verem. E é isso, seguimores. Beijinhos. Muito obrigada pela atenção. Oi, é a Isabelle Calisto e eu fiz uma experiência que foi o ovo na garrafa. E aquilo acontece por causa de uma pressão chamada pressão atmosférica, que quando o fogo está dentro da garrafa ele vai esquentando, que também faz com que o ar esquenta e a pressão aumente. E quando ele vai subindo até o ovo, a pressão vai caindo e vai esfriando, por isso que sai até uma fumacinha, o ar que vai saindo. Então, o ar que vai saindo é porque o fogo tá se apagando, o ar vai esfriando e a pressão vai caindo. E essa experiência acontece, o ovo é sugado por conta da diferença de pressão entre a pressão que tá dentro da garrafa e fora. E essa é a minha experiência.
Dentro do recipiente existe gás e quando coloca a vela no recipiente, o gás ele esquenta, então ele tende a expandir. E quando coloca o copo na vela com água, a pressão ela diminui e a temperatura também. Então é aí que a pressão atmosférica entra em ação e empurra a água para dentro do copo. Eu começo enchendo o copo com água até a boca e colocando as moedas dentro do copo com cuidado, uma de cada vez. Depois de colocar, dá para observar como se forma uma proeminência de água que chega a se elevar em relação à boca do copo, mas sem transbordar. Esse fenômeno ele é chamado de tensão superficial e ele age como se fosse uma membrana que impede que a água transborde, mesmo com o copo estando cheio. Isso acontece devido à força de coesão entre as moléculas semelhantes sendo atraídas pelas outras abaixo e ao lado delas, criando uma espécie de película. Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Maia, do primeiro ensino médio, e estou realizando uma experiência física sobre o movimento uniforme. Para fazermos essa experiência, vamos precisar de um copo de água. Vou colocar a água dentro do copo. Eu vou colocar na média. Isso, na média. Depois que a gente pegou a água, a gente vai pegar uma folha de papel. A gente vai dobrar 2 vezes ela. Ó. Depois que dobramos ela, a gente vai colocar aqui em cima do copo. A gente vai apertar. Colocar pressão para não molhar. Depois disso, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vocês podem ver, não molhou nada, absolutamente nada. Agora vamos tirar do papel. Depois que tiramos do papel, vocês podem ver. Nenhuma água caiu. Vamos ver por que isso acontece. Por que isso acontece? Porque o ar existente ao redor do corpo exerce sua força. Em todos os sentidos, inclusive de baixo para cima. Essa força damos o nome de pressão atmosférica. Por isso que a água que está no copo não cai, porque tem a pressão atmosférica, que vocês acabaram de ver. Então é isso. Obrigado por assistir, professor César. Oi, hoje eu vou fazer uma experiência de química e explicar um pouquinho sobre como funciona. Para isso, a gente vai precisar de um prato com água, orégano e detergente. Funciona mais ou menos assim. Você precisa colocar a água, o orégano por cima e efetuar a experiência. Então, para isso, precisa colocar um pouco de detergente no dedo e então encostar aqui no orégano. E como a gente pode ver, ocorreu um afastamento do orégano e entre ele. Por que isso acontece? Isso acontece porque o orégano ele permanece na superfície da água em um primeiro instante. Isso ocorre por causa da membrana elástica na superfície do líquido que é a água, que é o resultado da tensão superficial. Essa tensão ela é responsável por determinados objetos leves, como o orégano, para permanecerem na superfície, apesar de ser mais denso do que a água, por exemplo. Aí que entra a função do detergente, que é um agente tensoativo. Isso quer dizer que ele é capaz de diminuir a tensão superficial da água. Isto é visto quando a gente coloca o detergente no prato com água. A movimentação da purpurina mostra que a tensão superficial da água foi quebrada. Então, essa experiência de química explica um pouco como funciona a tensão superficial através do orégano, da água e do agente que foi o detergente, que separou eles e explica a tensão superficial. Bom dia, meu nome é Gabriele Cavalcante, eu sou do primeiro ano do ensino médio do Colégio Adventista de São Miguel Paulista.
Hoje, no meu trabalho prático de química, eu vou falar sobre as funções químicas, que são os famosos sais, ácidos, bases e óxidos. Para minha apresentação sobre funções químicas, eu resolvi fazer uma experiência sobre o pH dos sais. Quando um sal ele se junta com outra substância, ele tende a se estabilizar com relação ao pH. Ou seja, se eu misturo um sal com outra substância qualquer, ele tem a tendência de atingir o pH 7, que seria neutro. E se ele não atingir essa neutralidade de pH, ele tem essa tendência a tentar chegar nesse 7. Para esse experimento de pH, eu resolvi fazer um indicador de pH natural à base de beterraba e usar o sal que é presente no sabão em pó ou no detergente, que é o linear aquil benzeno sulfonato de sódio, conhecido para alguns como LAS de sódio. Para quem for tentar replicar essa mesma experiência em casa, eu recomendo o uso de luvas ou de um avental. Porque pelo nosso indicador de pH ser a base de beterraba, para quem não sabe, a beterraba ela solta corante. E esse corante ele fixa aonde ele encosta. Então eu recomendo as proteções adequadas. Para fazer o experimento, a gente vai medir 50 ml do indicador de pH e colocar 2 colheres de chá do sabão em pó. E depois misturar. A few moments later. Bom, já se passaram cerca de 10 minutos e na escala de pH para indicadores por beterraba, quando a substância atinge a coloração próxima ao verde, quer dizer que ou ela está neutra ou ela está próxima de ser neutra. Como eu disse no início, os sais, quando eles se unem com outras substâncias, eles tendem a atingir a neutralidade com relação ao pH. Bom, esse foi o resultado da experiência. Eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. O que eu vou apresentar nesse experimento é um experimento com detergente e um pouco de orégano. Que o que acontece? A água, a partícula da água é composta por pontos de hidrogênio. Essas pontes ligadas fazem a superfície da água virar como se fosse uma placa. Como se fosse. E ela acaba ficando resistente. E aí que entra o detergente com orégano. Porque, como vocês vão poder ver, o detergente ele vai quebrar a parte que eu colocar ele na água. Ele vai tirar esse ligamento dos hidrogênios. E o orégano vai afastar. É muito fácil de fazer isso. Se vocês podem fazer, é muito simples. Então, vamos lá. Eu acabei passando um pouco demais, mas vamos testar aqui, ó. Colocar na ponta dos meus dedos aqui e vamos encostar. Pum! Viu? Ele afasta, ele quebrou essa parte da água. E acabou por o orégano fugir dessa parte, entendeu? E é isso. Vocês vão precisar de um amido de milho, um recipiente transparente e 2 copos. Para fazer essa experiência, eu vou usar um saquinho de amido de milho, um copo de água e o recipiente que é para fazer mistura. Vou começar adicionando o amido de milho. Eu comecei colocando no copo e no final eu coloquei o saquinho todo. Após isso, fui adicionando um pouquinho de água e fui misturando
até chegar na consistência certa. Como podemos observar, essa mistura age tanto quanto líquido, quanto como sólido. A mistura aparentemente é líquida, porém quando eu mexo ela fica muito difícil. E isso ocorre porque a mistura de amido de milho e água forma uma mistura conhecida como não newtoniana. Esse termo explica a capacidade que o líquido, ou sólido, tem de acordo com a pressão que é exercida sobre ele. Quando a pressão é grande, fica duro como se fosse sólido. Já quando não tem pressão, fica líquido. Um exemplo de quando sofre grande pressão é quando eu tento mexer. E esse é um exemplo de quando não sofre pressão alguma. Então, hoje eu vou fazer uma lâmpada de lava e eu vou precisar de óleo, água, um copo medidor, corante alimentício da cor da sua preferência e antiácido, um só, e algo transparente para você ver o resultado da experiência. Para fazer a lâmpada de lava, só precisa acrescentar uma xícara de água e corante até chegar na cor desejada e depois colocar mais ou menos 1 litro de óleo. A primeira explicação para esse experimento é que a água e o óleo são uma mistura heterogênea, ou seja, apresenta mais de uma fase. O óleo ele é menos denso que a água, então por isso que fica na parte de cima quando são misturados. Quando o antiácido é acrescentado, libera o gás carbônico, que como é mais leve que a água e que o óleo, flutua. Como está misturado à água, algumas partículas sobem com as bolhas do gás, dando assim o efeito da lâmpada de lava. Olá, meu nome é Leonardo Maia, sou do primeiro ensino médio e estou realizando uma experiência química. Então, para essa experiência, vamos precisar de água, óleo e detergente. Então, vamos começar pela primeira parte. Primeira parte, vamos colocar o óleo na água. Como podemos ver, o óleo não se misturou na água. Sabe por quê? Porque o óleo é apolar e o óleo é polar e a água é apolar. Então, se nós colocarmos o detergente, vamos colocar o detergente um pouco mais para isso. Aqui. Vamos colocar. Podemos ver, como estamos vendo, o detergente interagiu com a água e óleo. A parte apolar do detergente se interage com a gordura. Nesse momento, podemos ver as cutículas, as micélulas, que são as cutículas de gordura, que agilizam o processo de limpeza. Então, esse é meu trabalho. Espero que goste, professor César. Trabalho de química. Basicamente, o assunto é moléculas polares e apolares. Então, todo mundo sabe que se a gente misturar um pouco de óleo na água, o que vai acontecer? O óleo ele não vai se misturar com a água, porque o óleo ele é apolar à molécula da água. Então, eles não se misturam. E o que acontece? Se eu jogar detergente nessa mistura heterogênea, eu vou misturar e quando eu misturar, eu volto. Peguei qualquer coisa aqui para poder misturar e misturando aí. O que acontece? Não fica mais tudo divisível. Virou um líquido homogêneo, porque a molécula do detergente é totalmente diferente de todas as outras moléculas.
A molécula do detergente ela é polar com a molécula da água e com a molécula do óleo. Então ele consegue misturar todos os líquidos e deixar em uma coisa só. Então, existe a diferença de densidades em que o óleo ele é o menos denso de todos, a água fica no meio e o detergente é o mais denso de todos, então ele fica no fundo do copo. Misturando tudo isso fica um líquido homogêneo, onde não tem como distinguir o que é o que naquele líquido. A experiência de química vai precisar de um copo cheio de vinagre e um ovo. O vinagre primeiro você vai colocar o ovo e depois o vinagre vai colocar até encher. E é para deixar o ovo durante 24 horas no vinagre. 24 horas depois, o que vai acontecer é que vai correr essa casca do ovo. E porque o que acontece é que a casca do ovo é composta por carbonato de cálcio. E o vinagre é uma solução de ácido acético, que quando junta os dois, o carbonato de cálcio reage com o ácido acético e libera. O que acontece é a reação, o que acontece é o dióxido de carbono e produz um sal solúvel em água chamado acetato de cálcio. O que acontece é que, como o vinagre é um ácido, ele tem a reação com a água, a casca do ovo, e durante as 24 horas ele vai tirando aquela casca do ovo e só vai ficar essa membrana, que ela não reage ao ácido e ela continua inteira. Eu usei um ovo cru, mas pode ser um ovo cozido também. O que vai acontecer é que vai consumir aquela casca e dentro vai ficar o ovo. E também ocorre que o ovo, se perceber bem, o ovo vai ficar maior, o ovo sem a casca, porque essa membrana, ela escolhe o que pode entrar. E acontece que entra um pouco de vinagre dentro, que ocorre a osmose. E aí vai acontecer isso e ele vai ficar maior e mole, não vai ter mais a casca. E é isso. A experiência que eu escolhi fazer foi a experiência do balão. E para fazer ela, você vai precisar de alguns ingredientes. Você vai precisar de um balão, bicarbonato de sódio, vinagre e uma garrafa PET. E agora, ao decorrer do vídeo, vocês vão ver como ela vai funcionar. Essa experiência é baseada na reação entre ácido e base. O ácido do vinagre, também conhecido como ácido acético, reage com o bicarbonato de sódio, formando o ácido carbônico. Devido à reação, o ácido se transforma em dióxido de carbono, o CO2, e o CO2 liberado na reação que enche a bexiga. Olá, professor. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom, meu nome é Ana Gabriela, né? Como o senhor já sabe, sou do segundo colegial. E esse aqui é o meu trabalho sobre ondulatória, tá? Eu fiz mais relacionado a ondas. Ondas, no caso, que seriam sonoras, porque eu montei aqui, né? Eu não sei o nome disso, mas eu montei. É que eu esqueci o nome, mas eu montei. E aí não foi tão difícil, tá? Deu um pouquinho de trabalho só pra poder amarrar tudo, tipo, juntar tudo isso, né? A montagem deu um pouco de trabalho, mas o resto foi tranquilo. E eu não sei se precisa falar como que fez, acho que não precisa, né? É só falar
o que isso faz no caso, tá? Então aqui, isso aqui é um negócio, é um laser, né? Então eu vou apertar aqui e ele vai aqui, ó, na parede, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou emitir um som aqui dentro aqui dentro. Eu coloquei uma bexiga e com a vibração da minha voz vai fazer a onda. Vai fazer com que esse laserzinho aqui, ele acompanha a minha onda sonora, no caso da minha voz, entendeu? Então tudo que eu falar vai ser transmitido através dessa bexiga, entendeu? Ó, vou dar um exemplo pra você. Bom, agora a gente tem uma exemplificação aqui, que ela tá emitindo sons aqui dentro. Ara, me falta o ar. A gente pode ver ali, ó, tá vendo? Querendo. Tudo que ela faz ou fala, Ara, o laser treme. O ar. Fala mais. E agora? Ângelo! Ela vai cantar agora. Tá difícil Mas cantar. tudo, ó, tá vendo? Tudo que ela fala. Pronto? Pronto. Acabou? Olá, o meu nome é Annelise e hoje eu vou fazer uma experiência de física sobre o movimento ondulatório. Esse experimento é super simples, você só vai precisar de 3 materiais. Você vai precisar de um DVD, tem que ser DVD, CD não funciona. Você vai precisar de uma fita isolante e vai precisar de uma vela ou, se você preferir, uma lâmpada fluorescente. Bom, primeiro você vai pegar o seu DVD e você vai separar as duas partes do seu CD. Então você vai pegar a parte roxa dele e aí então você vai pegar um pouco de fita isolante e tirar todos esses resquícios da outra parte do CD. Assim. Até ele ficar completamente limpo. Quando o seu DVD, ficar todo limpo, você vai pegar um pedaço de fita isolante e colar no meio da bolinha do nosso DVD. O próximo passo é a gente pegar a vela, acender e colocar na frente, atrás do DVD. Então isso vai ocorrer. Um arco-íris. Fazer uma calculadora funcionar a partir da energia de uma pilha feita com limão. Primeiro, eu vou colocar 2 cabos aqui. Aí eu vou pegar os 2 limões. E aí eu vou cortar só um pouquinho aqui, ó, nesse limão. Só um pedacinho. Nesse limão a mesma coisa, só um pedacinho. E aí eu vou pegar 2 moedas de 5 centavos, que elas representam o cobre. E eu vou colocar nesse pedacinho que eu cortei do limão. Peraí. Deixa eu tentar isso aqui. Assim. Assim. Aí eu vou pegar 2 parafusos desse tipo aqui. E aí eu vou colocar ele aqui. Assim, peraí. Até eles ficarem mais ou menos da mesma altura. Aí eu vou conectar esse fio aqui no zinco, que ele é o negativo. E esse daqui no cobre, que ele é o positivo. E aí a nossa calculadora funciona.
Essa é a pilha com limão. Vou desligar. Agora eu vou desligar e ela vai parar de funcionar, porque... Já apagou. Exatamente. Era um só, pô. Que era pra você desligar pra ligar. Boa tarde, então. Vou fazer um experimento de ondulatória para aula de física. E primeiro a gente vai precisar de um DVD. Tem que ser DVD, não CD. Antigo assim. Uma tesoura. Fita isolante. E uma vela ou uma lâmpada fluorescente. Primeiro passo, você vai abrir o CD. Você faz um corte no canto assim do CD. E você consegue abrir ele. Dessa forma. Você abre ele. Na parte roxa, você vai tirar essa tinta refletora restante com a fita isolante. Dessa forma, assim, ó. Vai tirando essa tinta que sobrou com a fita isolante. Quando você tirar tudo, a gente vai pro próximo passo. Então, depois disso, vai ficar assim, sem nada, né? E aí você vai tampar esse meio aqui com a fita isolante. Tá, depois que você tampou totalmente o meio, você vai acender a sua vela e aí começa a experiência. E aí, quando você colocar, vai formar esse arco-íris, ó. Dessa forma. Bem forte. Eu vou explicar pra vocês o que acontece. Então, acaba acontecendo a difração, o fenômeno da difração, que é um fenômeno físico, e ela corre qualquer tipo de onda, como ondas sonoras ou raios de luz. E ela pode ser entendida como desvio da trajetória retilínea quando passa por aresta de algum objeto. E esse fenômeno acontece na parte da frente da onda, quando a onda encontra um obstáculo ou uma carreira. Então, a gente pode definir como a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos ou passar por um orifício quando são parcialmente interrompidas. A luz, assim como todos os outros fenômenos ondulatórios, ela sofre a difração. E como o DVD ele tem microburaquinhos, quando a luz passa por ele, ela se decompõe, formando assim aquele arco-íris que a gente viu. É isso. Oi, gente, bom dia. Hoje eu estou aqui para apresentar um experimento de física, que é sobre ondulatória. Mas o que é ondulatória? Ondulatória é a parte da física que estuda as ondas, ou seja, qualquer perturbação que se propaga em um meio. A onda é somente energia, pois ela só traz a transferência de energia cinética da fonte para o meio. Portanto, seja qual onda for, não transporta matéria. Tá, mas o que precisamos para fazer esse experimento? Uma vela, um isqueiro e uma caixa de som. A caixa de som, ela vai emitir o som que vai ser propagado na vela, que a vela vai demonstrar o movimento daquele som. Só pra lhe impressionar, fiz uma poesia como Olavo Bilac. Soltei Filipentas pra lhe dar um Cadillac. Você me ligou para tanta proeza, põe um preço tão alto na sua beleza. Então como tchau. Oi, César. Então, para o trabalho de física, eu vou fazer uma máquina de ondas e explicar o funcionamento dela no final. Então, para começar,
começar, vamos separar bolinhas de massinha, todas com a mesma massa. Em seguida, deixar espaçamento entre os palitos de churrasco, todos com a mesma medida. E esse vai ser o resultado final. O trabalho não ficou do jeito que eu queria que ficasse, mas esse aparelho é uma demonstração para a visualização da propagação, reflexão e superposição de ondas transversais. No meu trabalho, eu acho que dá para perceber as ondas mais nas sombras, mas enfim, as ondas são de natureza mecânica, porque elas são produzidas pela perturbação da matéria. Elas são transversais, que têm a direção de vibração perpendicular à direção de propagação. Elas são unidimensionais, que se propagam em uma única direção. E também podemos observar o processo de reflexão, quando ela muda o sentido de propagação, fazendo o caminho contrário ao interior. Então, as ondas vão e as ondas voltam também. Bom dia, agora irei apresentar o meu trabalho sobre ondas. Bom, agora eu vou dar um exemplo de uma onda bidimensional, que são aquelas que se propagam em qualquer direção contida numa dada superfície. Nesse caso, a onda na superfície da água. Eu vou pegar uma bolinha e vou jogar ela aqui dentro e vocês vão conseguir ver a onda se formando. Não sei se deu pra ver direito, mas agora eu vou usar meu dedo, ó. Dá pra ver as ondas. Esse é um exemplo de uma onda unidimensional, que se propaga em uma única direção no espaço. Por exemplo, ondas produzidas pela vibração de uma corda ou mola. Nesse caso, uma corda. E vamos de explicação. Para formar a imagem, um feixe de elétrons varre toda a tela da televisão a uma certa frequência. O elástico se mexe numa frequência próxima. Quando o monitor está emitindo luz, a gente só vê o elástico em determinadas posições, por isso que a gente vê a diferença entre os vídeos e dá essa impressão. Uma curiosidade é que isso ocorre também naquelas boates, quando tem as luzes piscando, a gente tem a impressão de que a gente está se movimentando em câmera lenta, mas é só porque a gente consegue ver em determinadas posições. É isso. Oi, se o seu nome é César Almeida e se você está assistindo esse vídeo é porque eu, Juan Pablo, do segundo call, sou o seu aluno preferido e você vai me dar um 10 nesse trabalho. Mas sem delongas, porque eu não quero ficar muito me mostrando aqui, hoje eu vou fazer a minha experiência de química sobre ondulatória. Para isso eu vou utilizar um CD, como vocês viram, essa parte aqui, que eu tive que separar, e passo a fita para dar a impressão que vocês vão ver logo em seguida, e uma vela. Então vamos para o experimento sem mais delongas e após o experimento vai vir a explicação. Essa foi nossa parte física do experimento, nossa parte prática, e agora a explicação ela é bem curtinha e bem fácil de entender. A ondulatória estuda as ondas, ou seja, qualquer perturbação que vai propagar algo em um meio. No caso, nós tivemos a luz da vela propagada nesse CD. E por que que isso aconteceu? Nesse DVD, no caso, porque essa é a parte do DVD. O DVD, ele possui micros buraquinhos que, obviamente, não são possíveis de enxergar a olho nu. Esses micro buraquinhos, quando a luz da vela entra em contato com eles, através deles, eles se descompõem. E o DVD, ele proporciona aquelas luzes coloridas que a gente enxergou. Vocês percebem que até mesmo sem a vela, tem um pouco aqui, nessa região. Então é ele que vai propagar, ele que vai proporcionar aquelas luzes, coisa que com DVD não daria certo, com CD não daria certo. Então é basicamente isso, através desses micro buraquinhos, a luz da vela branca se decompõe, dando todo aquele formato de ondas. Então é isso, César, eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, paciência. Bom dia, eu fiz o experimento do elástico em câmera lenta e agora eu vou explicar um pouco. Isso acontece em telas que usam o sistema de tubo de imagem.
E nessas telas, para formar a imagem, um feixe de elétrons passa constantemente sobre a tela em uma frequência específica. Então, se o elástico estiver vibrando na mesma frequência ou numa frequência próxima da tela, nós temos o efeito de câmera lenta, porque a gente só vê o elástico quando a tela está emitindo luz. Fala, professor, beleza? Hoje eu vou fazer um experimento sobre ondas ondulatórias. E para fazer esse experimento eu vou usar essa vela e uma caixa de som que já está aqui. E eu vou mostrar todo o processo, tudo que eu vou fazer para poder ter eficiência no experimento. Bom, professor, com a vela já posicionada, eu vou colocar aqui um som de frequência de 60 Hz. E a gente vai poder ver que a vela está bem normalizada, ela está bem calma. E quando eu colocar o som, ela vai ficar no movimento ondulatório. Deixa eu só colocar aqui. Vou só aproximar de novo e dar um zoom melhor. Eu vou colocar de novo e o senhor vai observar que a vela vai ficar no movimento ondulatório. O som é capaz de rodear obstáculos ou propagar-se por todo o ambiente, através de uma abertura. A essa propriedade é dado o nome de difração. Os sons graves, que foi o que eu demonstrei no vídeo, são de baixa frequência, ou seja, eles têm sons de baixa frequência e de grande comprimento de onda, que têm maior facilidade de se propagar no ar. Por assim, como eu coloquei um som de exatamente 60 Hz para tocar, as ondas que saíram são de grande comprimento, como eu já disse, e se propagaram melhor no ar e fizeram com que o fogo da vela se movimentasse no movimento das ondas. Como eu demonstrei no vídeo, a vela estava calma e quando eu coloquei o áudio, a vela começou a ter um movimento ondulatório, onde acompanhou o ritmo da frequência. Bom dia a todos, bom dia professor. Meu nome é Ana Gabriela, como todos já sabem, eu acho. Bom, o meu trabalho na verdade, esse trabalho era para poder criar uma pilha, certo? E foi isso que eu tentei fazer de primeira vez. Só que, porém, a minha pilha ela tinha dado errado, sabe por quê? Porque faltou um material essencial. Faltou a soda cáustica. Por isso, inclusive, que eu estou entregando um pouquinho atrasado. Porque eu tinha esquecido desse detalhe. Na verdade, eu achei que era sal de cozinha, mas na verdade não. Na verdade, era soda cáustica. Porque ela tem uma ação que só ela tem, que é essencial para que fiz outro, né? E o que eu fiz foi uma pilha com um limão. Uma coisinha bem simplesinha, tá? Aqui temos o cobre e aqui temos o zinco. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Bom, então, aqui no caso a gente já tem uma pilha, tá? Eu juntei o cobre com o zinco, mais este limão. O zinco, no caso, eu usei um clips, tá? E o cobre é a moeda de 5 centavos. Agora aqui com esse medidor, tá? Eu vou usar essas duas pinças aqui, eu chamo de pinça, não sei, pra poder ver a variedade de energia, né? Podemos dizer assim, que tem nesta pilha, né? Podemos chamar de pilha, porque já é uma pilha, no caso. Aqui tá nosso medidor, tá? Aí agora eu vou colocar essas duas pinças, uma no zinco e a outra no cobre. Aí vocês vão conseguir ver já a variação de energia, tá bom? Bem legal. Aqui no caso, eu tenho uma célula de energia, né, que é o cobre e o zinco, e eu tenho uma solução ácida, que é o limão, tá? E lembrando que o cobre, ele tem um papel de positivo e o zinco, ele tem um papel de negativo. Se eu quisesse ligar, como por exemplo uma calculadora, eu teria que usar 2 limões dessa mesma forma, com o cobre e com o zinco, por conta que é o requerido, né, pela calculadora. Um só não é o suficiente, tá? Pra poder alcançar a energia.
Bom, essa foi minha experiência, espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos achado interessante, né? Porque quem vai imaginar que um limão com uma moeda, né, e um clips, né, poderiam juntos, né, por exemplo, ligar uma calculadora, né? Com mais um desse a gente ligaria. Então foi isso, obrigada pela atenção. Olá, professor, beleza? Hoje eu vou fazer um experimento com pilha. E para fazer esse experimento eu vou precisar de 2 pilhas, tá? Energizadas. E um pedaço de bombril. Eu vou pegar o bombril, vou pegar o lado negativo da pilha e vou colocar assim no bombril. Vou pegar o outro lado da pilha no lado negativo também, vou colocar aqui em cima. E com a outra ponta do bombril, vamos pegar aqui, colocar aqui. E a gente pode ver que ele vai criando uma faísca. E consequentemente essa faísca faz o bombril pegar fogo. Só que eu acho que como aqui tá vento, acho que não tá pegando muito, professor. Mas acho que tá pegando aí no vídeo. Eu vou só num lugar mais fechado aqui pra poder pegar melhor, calma aí. Aqui, professor, só pegar aqui, esse lado aqui, colocar as 2 pilhas. Pegar do outro lado. E ele pega fogo. Bom, por que isso acontece? O bombril, que é a palha de aço, é feito de metal, principalmente o ferro. A energia da pilha causou uma faísca, que gerou a reação da combustão. A combustão depende do contato das moléculas do metal com o oxigênio e do tipo de metal. O aço é constituído de ferro, um elemento que não queima tão facilmente, mas na forma de palha de aço, o conjunto de fios finos oferece uma superfície de contato do ferro com o oxigênio maior do que se estivesse na forma de uma placa ou barra. Assim, a reação de combustão acontece. Bom dia, agora eu irei apresentar o meu trabalho de química sobre pilhas. Aqui eu amarrei um fio de cobre no clips, na moeda que está aqui dentro, no outro clips e na moeda. Como não deu muito certo de mostrar tudo certinho, então eu já deixei pronto. Aí eu coloquei aqui, amarrei os 2 fios aqui na calculadora, que não estava pegando. Aí aqui é um polo positivo e um polo negativo. Agora vamos ver se funcionou e se a calculadora vai pegar, ó. Vou virar aqui pra vocês e vou ligar, ver se ela vai funcionar. Pegou? Pronto, é isso. Aí isso é uma dissolução dos ácidos do limão na água, contido naturalmente na própria fruta, que gera esses íons positivos e negativos. E esses são capazes de conduzir eletricidade em meio a um líquido. E as frutas cítricas são boas para esta experiência porque elas têm um ácido cítrico, por isso que eu escolhi o limão, os limões, né? É isso. Então, meu trabalho de química vai ser uma pilha feita com limão, e aí eu vou mostrando passo a passo que eu fiz e no final eu vou falar o que aconteceu. Para começar, nós vamos fazer 2 furos em cada limão, que um vai ser para a moeda e o outro para o parafuso. Em seguida, nós vamos conectar por um fio o polo positivo de um com o polo negativo de outro. Depois, no lugar em que não conectamos nada de cada limão, nós vamos conectar um cabo e deixar ele solto para poder conectar com a calculadora. Então, gente, a calculadora tá só com uma pilha, porque eu vou ligar ela com a pilha de limão aqui. E, ó, não liga. Agora, vou conectar esses fios aqui e ver o que acontece. A minha irmã tá segurando os cabinhos aqui pra mim, onde não tem a pilha. E agora vai dar certo, agora vai ligar a calculadora. Aqui. Vai funcionar direitinho. É isso. Agora eu vou explicar por que isso acontece. Então, o zinco ele tem um excesso de elétrons que consegue doar para o cobre, que tem falta de elétrons. O zinco é um ânodo e o cobre cátodo. Quando um tem excesso e o outro tem falta,
Se eu os conecto e eu tiver um líquido ácido que vai fazer a reação química acontecer, eu vou ter o desprendimento de elétrons do zinco para o recebimento de elétrons do cobre, e esse processo na química é chamado de oxirredução. Isso gera uma diferença de potencial, um recebe e outro doa. E essa diferença faz com que tenhamos uma circulação de elétrons, e aí a gente tem uma corrente elétrica. Oi, bom dia, professor. Aqui é a Galene do segundo ano e eu irei fazer experiência de física sobre pilhas caseiras. E o experimento que eu tô fazendo é com limão. Então eu vou mostrar o experimento para você. Então, esse é o meu experimento. Eu vou mostrar ele mais de perto. Aqui eu usei 2 limões, eu cortei eles ao meio. Eu usei 4 pregos, um de cada lado, e 4 moedas. E 5 pedaços de fio. Eu simplesmente cortei os limões, eu enrolei o fio no prego e na moeda, mas sempre intercalando, moeda, prego, aí moeda, prego, moeda, prego, moeda, prego. E os 2 fios soltos. E a lâmpadazinha de LED. Infelizmente, não funcionou o experimento quando fui testar. Mas a explicação é a seguinte. O limão, ele é um ácido. E segundo a teoria de Arrhenius, todo ácido possui íons, H+, em meio aquoso. Portanto, o suco de limão é uma solução eletrolítica que possui espécies químicas com cargas positivas e negativas. E é por isso que... E também é você lembrar, né, que ácidos, eles são condutores de eletricidade. E é por isso... E também o cobre e o ferro também pode ser grandes condutores de eletricidade, o que influencia para que os fios consigam manter a LEDzinha acesa. Esse foi o meu experimento, espero que tenha gostado. E é isso. Bom, nós vamos começar colocando vinagre no potinho, qualquer potinho transparente. Você vai colocar, tampar fundo da garrafa não, do pote. Vai colocar a mesma quantidade de sal, só pra tampar assim. E vai misturar. Essa mistura que a gente vai fazer com vinagre, com sal, a acidez que ele vai fazer, ele vai funcionar como eletrólito. E ele vai dissolver todos os átomos que o alumínio possui. Porque nós vamos colocar o alumínio, né? Já colocar o papel dentro e colocar em cima do alumínio. Então, vai meio que liberar todos os seus elétrons. Aí a gente vai misturar até dissolver. Depois que você misturou, misturinha, você vai pegar uma moeda, 5 centavos, das 10. Vai colocar um círculo de papel alumínio por cima. Aí você vai molhar a nossa misturinha no papel toalha e vai colocar em cima do alumínio. E assim você vai fazer até chegar às 10 pilhas, tá bom? Depois que você fez os 10, ó, ficou assim, a parte de cima que tá com papel, o polo vai ser o polo negativo e a parte de baixo vai ser o polo positivo. Pelo simples fato de que em cima, né, expliquei por conta da nossa acidez com uma misturinha de vinagre com um sal. E embaixo é porque os metais como o cobre, que é já, né, a moeda de 5 centavos, como ela é de cobre, eles absorvem elétrons. E aí, por isso que o polo fica positivo. Aí, né, agora, depois que a gente terminou de fazer isso, a gente vai pegar os fios, 2 fios que tem o cobre na ponta. Vai colocar o polo negativo
em cima e segurar fio de baixo embaixo. E aí nisso a gente vai prender ele com um elástico, aqui, com um elástico de silicone. Depois que a gente colocou o elastiquinho pra prender os 2 fios, pra não soltar na hora que a gente for fazer o nosso teste, a gente vai pegar o nosso... Vamos testar a nossa pilha agora pra ver se deu certo. E agora a gente vai colocar ela aqui. Lembrando que o polo, né? Os polos estão aqui, tem que colocar do jeito certinho pra poder funcionar. Agora a gente vai pegar o clips que a gente separou. E vai colocar ele no polo negativo, né? Pra enfiar lá e tal. Aí quando eu colocar, eu vou mostrar pra você. Ó, ele ficou assim. O lado, o polo positivo com clips e o negativo com clips e o positivo sem clips. Agora a gente vai testar pra ver se dá certo. Ó, botamos ele, né? Coloquei os fios, segurando aqui pra não soltar. Vamos ver se funcionou. Ó, ligou. Então a nossa pilha funcionou. E essa foi a nossa pilha caseira. Boa tarde! Hoje eu vou fazer um experimento de pilhas, para criação de pilhas, com limão. Você vai precisar de 4 limões, 4 moedinhas de 5 centavos, porque elas são de cobre, e 5 clipses ou 5 parafusos zincados. E fio, você vai precisar também. Você vai começar primeiro fazendo buraquinhos no limão para colocar a moeda. Pronto. Então, aí depois você vai fazer um furo e colocar cada moeda assim, ó. Faz um furo no limão e coloca a moeda de um lado. Agora você vai furar o outro lado e colocar o clipe. Dessa forma, ó. Fazer um buraquinho. Colocar o clipe. Depois que você furar e colocar todas as moedas e os clipes, você vai colocar os fios. Você vai fazer dessa forma. Vai colocar aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar nesse clipe. Que dá a volta, né, pra ficar mais firme. E aí vou ligar nessa moeda. Aqui do clipe e vai pra moeda. Após isso, eu vou ligar desse clipe pra essa moeda, desse clipe pra essa moeda, desse clipe e dessa moeda eu vou deixar o fio solto. Eu vou fazer... No final vai ficar dessa forma, com esse ligado. Esse aqui vai estar com o fio solto e este último também com o fio solto. Eita! Com o fio solto também. E esse ligado com esse com esse com esse. Vou explicar então pra vocês. O limão ele é ácido, então no meio dele existe cátions H+, e existe ânion. E por causa disso ele acaba formando uma solução que é condutora de elétrons. E o cobre ele atrai mais elétrons que o zinco, por isso que você precisa usar moedas de cobre, 5 centavos, e é um material de zinco, que no caso pode ser um parafuso zincado ou os clipes. E quando você coloca essas placas em contato, por meio do fio de cobre, uma elevada quantidade de elétrons do zinco é transferida para o cobre. E por causa de assim as placas que são o zinco e o cobre são os eletrodos e a solução ácida que é condutora é o eletrólito. E aí permite que essa reação aconteça e que você consegue ligar. No caso, na minha experiência, não vai ter
a parte de ligar alguma coisa, porque eu não tinha nada pra testar. E o que a gente tentou testar, que foi... cadê o LED? Esse LEDzinho aqui... cadê? Não funcionou. A gente tentou de tudo. Eu e meus pais tentou de todos os jeitos, com fio, trocou fio, colocou parafuso no lugar, mas não ligou de jeito nenhum. Mas na teoria é assim. Oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma experiência de química sobre pilhas. A que eu mais achei interessante, ela é feita em forminhas de gelo, mas antes de nós vermos, vamos falar um pouco sobre esse tema. As pilhas e as baterias são estudos da eletroquímica, em que a energia química é causada pelas reações da oxirredução, em que há transferência de elétrons e produz uma corrente elétrica, ou seja, a energia química se transforma em energia elétrica. E isso aconteceu no nosso experimento. Houve transferência de elétrons do zinco para o cobre, fazendo uma corrente elétrica. A energia elétrica não vem da água nem do sal, ela vem dos elétrons que o zinco do parafuso está soltando. E esse zinco está revestindo o ferro que está dentro do parafuso para que não enferruje. A bateria dura até que o zinco se dissolve, transformando-se em íons, e daí o zinco acaba. Em nossa bateria fizemos várias pilhas em série para criar energia. Agora vamos para o experimento prático. Bom, gente, para nossa experiência nós vamos precisar de uma forminha de gelo, sal para cada forminha, água, pregos zincados e galvanizados enrolados em fio de cobre em formato de V. Aqui nós temos 9 deles, já que é de acordo com a quantidade de forminhas que você tem, que são 10. Então, vou usar 9. E uma lâmpada LED que vai acender no final do nosso experimento. Agora nós vamos colocar uma pitada de sal em cada forminha. Feito isso, vamos encher as forminhas e tomando cuidado para não transferir a água de uma para outra. Agora que a água está cheia, nós vamos colocar a ponta do parafuso em uma forminha e o fio em outra, tomando cuidado para que não pegue o fio de cobre com a ponta do outro ferro. Agora, depois de preencher todos com os pregos e os fios, vamos ver se o nosso LED vai pegar. Olá, meu nome é Annelise e hoje eu vou ligar esse LED com uma pilha natural que eu vou fazer com limões. Primeiramente, para essa pilha funcionar, eu vou precisar de um limão, uma moeda de cobre e um parafuso de zinco. Eu vou pegar a minha moeda de cobre e colocar dentro do limão. Em frente a essa moeda, eu vou colocar esse parafuso de zinco. E eu fiz isso com mais 3 limões para funcionar. Nesses limões aqui eu coloquei um fio de cobre porque as minhas moedas acabaram. Então eu vou pegar um fio de cobre e vou conectar o meu parafuso de zinco ao meu fio de cobre. Vou fazer isso de novo com outro limão. Até que eles estejam todos conectados. Essa é chamada ligação em série. E sobraram esses 2 fios de cobre. Um é negativo e o outro é positivo. E com eles eu vou ligar o meu LED. Bom, é isso. Quando a vida te der limões,
faça uma pilha. Bom, é isso, até mais. Bom dia, eu fiz a experiência da pilha usando moedas e agora eu vou explicar um pouco de como essa experiência funciona. A energia que é gerada nesse experimento acontece por causa de uma oxirredução. A gente pode entender isso como uma troca de elétrons do papel alumínio e dos íons da moeda. O papel alumínio se oxida e os íons de cobre da moeda se reduzem, formando em seguida o gás oxigênio. O ciclo só se fecha quando os fios estão conectados às duas moedas e ao controle. Aí a troca de elétrons acontece. Bom, antes das experiências começarem, vocês têm que agradecer a Deus por estar ouvindo, porque o ouvido do ser humano tem a capacidade de ouvir sons de uma frequência de 20 a 20 mil Hz. Então, se você está ouvindo tudo ok, agradeça a Deus por você ter um ouvido que funcione muito bem e por você ser novo, porque daqui a uns anos o seu ouvido não vai funcionar tão bem assim. Bom, como vocês puderam ver, isso foi um lançamento oblíquo, porque quando eu joguei a bolinha, ela formou uma parábola. Se você não sabe o que é uma parábola... Continuando. Essa trajetória é que ela percorre une dois movimentos, o vertical e o horizontal. O vertical é uniformemente variado e determina o tempo da queda, e o horizontal é retilíneo uniforme e possui a velocidade constante. Devia ter tacado a Tamires, viu? Durante a queda livre, a única força atuante sobre o corpo é a força gravitacional. Bom, logo, como vocês puderam ver, a massa do objeto não interfere em seu tempo de queda. O que interfere, na verdade, é a altura em que você joga o objeto. Entenderam? É isso. Opa! Quase que eu caí aqui no seu papinho. Mas deixa eu me segurar nessa barra que é gostar de você. E se você beijar a minha boca, vira amor na certa, ai, 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 ai. Eu não gosto de mandar indireta, amor. Tudo isso tem uma explicação. O motorista freou e o meu corpo foi com tudo pra frente e permaneceu em movimento. Isso é por conta da inércia, a primeira lei de Newton, onde um corpo, se está em movimento, tende a permanecer em movimento, se está parado, tende a permanecer parado. E essa tendência natural do nosso corpo só pode ser alterada por uma força externa, que no caso foi a freada que o motorista deu. E pensar que tudo isso virou objeto de estudo porque uma maçã caiu da árvore. É tenso, amigos. Bom dia, essa experiência que eu vou fazer é da apostila pré-vestibular 3 do módulo 20, sobre densidade e pressão. Vamos lá. O que eu utilizei? Eu peguei 2 copos, 2 ovos, água e sal. Nesse primeiro copo eu coloquei a água pura, sem sal e o ovo cru. No segundo, água com sal e o ovo cru. Nesse primeiro copo o ovo afundou, no segundo já está flutuando. Por que no primeiro afundou? Ele afundou porque a sua densidade é maior que a água, ou seja, ele está mais pesado, então ele acaba afundando. Já quando a gente coloca o sal, o ovo fica menos denso, a água fica mais pesada no caso, então ele acaba flutuando. Isso ocorre também no Mar Morto, em Israel, que é a água mais salgada do mundo, ou seja, qualquer pessoa que entrar lá vai flutuar. Quanto mais sal a gente colocar aqui, mais vai flutuar. É uma experiência simples, mas que explica bastante coisa. É isso. Experiência de física. Bom dia, hoje eu vou fazer uma experiência do módulo 21 da apostila 3, refração.
Lembrando, refração é quando a luz passa de um meio para o outro, mudando assim sua trajetória. Para fazer essa experiência é muito fácil, você precisa de um copo, uma caneta e água. Então agora eu vou colocar a caneta no copo de vidro. E aparentemente a caneta se encontra normal, né? Agora eu vou colocar a água no copo de vidro. Eita, pera. Observem bem o copo. Esse fenômeno é um fenômeno de distorção, e ele ocorre devido aos raios solares que se propagam de um meio para menor refrigerância e um meio de menor refrigerância. Ou seja, o índice de refração menor ou maior. Ele sofre um desvio na sua trajetória e vice-versa. Quando os raios solares se propagam da água para o ar, ele sofre esse desvio. Agora vamos inventar aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? E esse foi o experimento de refração. É isso. Para essa experiência, vamos precisar de 2 canudos, um palito de churrasco, uma massinha de biscuit e uma folha de papel. A massinha de biscuit será como um apoio e o palitinho como suporte para o canudo dobrado. Começo eletrizando os 2 canudos por atrito com um pedaço de papel. Vão ficar eletrizados negativamente. Conforme eu vou aproximando os 2 canudos, os 2 estão eletrizados negativamente. Aí não está havendo contato entre eles, pois estão se repelindo. Agora, os processos de eletrização. Começa pelo atrito, que favorece a troca de elétrons entre o corpo que atrita e o que está sendo atritado, de modo que fiquem eletricamente carregados. Agora podemos ver essa experiência em outro ângulo. A eletrização por contato, um dos corpos já deve estar carregado eletricamente, para que possa passar essa carga para o outro corpo. Como podemos ver nesse ângulo, na eletrização por indução, não há contato entre os corpos. O corpo carregado é colocado próximo a um corpo neutro, induzirá a separação de cargas no corpo induzido, como podemos ver aí que eles estão se repelindo, ou seja, eles estão se separando. Bom, gente, a minha apresentação, a experiência que eu escolhi foi de energia, e ela é bem simplesinha, eu vou mostrar pra vocês. Eu preciso de 2 copos, eles têm que ser do mesmo tamanho, uma vela e um palito de churrasco. Aí, como a vela já tem um pavio, eu só coloquei pavio do outro lado também, porque eu vou precisar. Aí, eu vou colocar aqui, bem, eu tentei centralizar, né, ficar mais fácil. Agora eu vou acender o fósforo e aí eu vou mostrar pra vocês, vou explicando o que acontece. Bom, gente, eu coloquei fogo dos 2 lados, aí a gente tem que só esperar um pouquinho e aí eu vou explicar pra vocês. Vou só centralizar e eu vou esperando. Bom, o que tá acontecendo aqui? A vela, ela tá fazendo a parte da termodinâmica, da energia de termodinâmica. Quando a gente coloca fogo dos 2 pavis, ele entra em contato com o oxigênio, com o ar, e ela faz ela começa a transformar a energia termodinâmica em energia cinética, tá vendo? Que a
vela, ela não para de mexer, ela fica mexendo de um lado para o outro, porque é a energia termodinâmica se transformando na energia cinética. Então é isso. Olá pessoal, esse é meu experimento de física. Para fazer ele, eu precisei de 2 copos de vidro, uma vela e um palito de dente. Essa experiência é referente à primeira lei da termodinâmica, onde podemos observar a transformação de energia térmica em energia de movimento. Então, por que isso aconteceu? Todo mundo concorda que quando eu acendo uma vela assim para cima, ela vai gastar menos cera do que quando eu inclino essa vela, né? Porque quando eu inclino, a chama dela vai consumir muito mais cera. Então, nessa experiência, é basicamente isso que acontece. Como uma parte da vela tem mais massa, ela está mais pesada, ela acaba inclinando um pouco mais para baixo. Neste momento, a parte que está aqui mais para baixo, que teoricamente estaria mais pesada, ela começa a se desgastar, né? Começa a consumir bastante cera, e aí daqui a pouco ela fica mais leve do que a que estava aqui em cima. Então, o equilíbrio muda, e aí essa daqui que está mais pesada agora vem para baixo e essa daqui para cima. E aí que acontece o efeito de gangorra. E essa foi a minha experiência, pessoal. Tchau, tchau. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um experimento para representar a associação de resistores em série e em paralelo. Antes de tudo, é interessante relembrarmos alguns conceitos. O que é circuito, gerador, tensão, corrente e resistência. Circuito elétrico é o conjunto de todas as palavrinhas que eu falei. Aqui está um exemplo do circuito da experiência de hoje. Gerador é o que fornece energia, ou seja, fornece carga para os elétrons conseguirem circular no fio. Nossa, Emily, os elétrons circulam no fio? Sim, uma determinada quantidade de elétrons circula no fio durante determinado período de tempo. E esse movimento que os elétrons fazem é o que a gente conhece como corrente. Essa energia que o gerador fornece para os elétrons conseguirem circular no fio é o que nós chamamos de tensão ou DDP, que é a diferença de potencial elétrico. Agora, e para finalizar, vamos falar de resistência. Mas para isso, eu vou dar um exemplo melhor para vocês. Ai, meu Deus, uma árvore! Socorro, e agora? Vou ter que desviar, viu? Falei pro meu pai que o meu melhor caminho era do outro lado, mas não, falou para vir pra cá. Me atrasou, hein? Estrada com buraco. Falei pra ele. Tá bom, né? Fazer o quê? Ai, gente, graças a Deus cheguei em casa, mas vocês viram? Uma árvore caiu no meio do meu caminho e a estrada tava cheia de buraco. Isso atrapalhou a minha passagem.
Mas o que isso tem a ver com o circuito elétrico? Ah, tá, lembrei, né? Então, a resistência elétrica, ela faz exatamente isso. Ela atrapalha, ela dificulta a passagem da corrente elétrica através do fio. E o pior de tudo, depois que a árvore caiu do meu caminho, logo em frente tinha um monte de buraco. Me atrapalharam 2 vezes, ou seja, 2 resistências seguidas. O que isso lembra? A associação em série de resistores. Nossa, Emily, como assim? Na associação em série de resistores, uma resistência vem depois da outra. A corrente, ela é contínua e a tensão se divide. Vou mostrar isso para vocês na prática. Aqui nós temos um circuito elétrico e essas 2 lâmpadas representam os resistores. Elas estão associadas em série através desse fio. E eu vou fornecer para elas agora uma diferença de potencial prendendo esses 2 jacarezinhos aqui em um fio desse lado e em outro desse lado. Agora, o circuito está ligado em série. A corrente, ela é constante, ela sai daqui, passa pela lâmpada, passa pelo fio e chega até essa outra lâmpada. Como a corrente é constante e ela precisa da lâmpada para poder transitar e ir até o outro lado, se eu desrosquear uma lâmpada, a outra também apaga. A associação em paralelo é um pouquinho diferente. Lembra aquela estrada toda esburacada que eu vim aqui para casa? Então, a minha prima também veio, mas ela veio por uma outra estrada. No final, ela e eu chegamos aqui em casa. A associação em paralelo é justamente isso. A corrente, ela possui 2 caminhos, ou seja, ela se divide. E dessa vez o que é constante é a tensão, proporcionalmente às resistências. Agora, as lâmpadas estão em paralelos, porque a corrente possui 2 ou mais caminhos. Nesse caso, a corrente pode sair daqui, vir para cá e chegar aqui, ou sair daqui, vir para cá e chegar aqui. Como a corrente se divide e a tensão é constante, o brilho da lâmpada fica mais forte. Além de tudo, como o caminho da corrente é independente, se eu desligar uma das lâmpadas, a outra permanece acesa. Bom, gente, esse foi o nosso experimento para exemplificar a associação de resistores em série e em paralelo. Espero que vocês tenham gostado, deixe a opinião de vocês aí no chat, compartilhe o vídeo, brincadeira. É isso, beijão! Para esse experimento eu vou usar água e amido de milho. E agora a gente vai ver a mágica que acontece. Primeiro eu vou colocar água aqui dentro. E agora eu vou colocar o amido de milho e depois mexer com uma colher. Agora, com a minha mistura pronta, a gente pode perceber como que é o comportamento de um fluido não newtoniano. Quando eu aplico uma força pequena sobre essa mistura, o fluido se transforma com o líquido, como vocês podem ver aqui. E eu vou filmar de outro ângulo para vocês verem. Agora, para explicar como funciona um fluido não newtoniano, eu vou utilizar uma tampa para ficar mais explícito para vocês.
Quando eu exerço uma força pequena sobre o líquido, a tampa facilmente afunda e você não consegue ver. Já quando a força que exercida sobre a tampa é maior, nesse caso eu vou usar a força gravitacional, vocês podem ver que a tampa vai boiar. Bom, a mistura obtida entre o amido de milho e a água forma um fluido não newtoniano. E quando a gente tem impacto entre essa mistura, por uma força externa, as cadeias entre o amido de milho, elas formam uma estrutura semi-rígida que impede que esse objeto externo penetre a cadeia. Esqueci a palavra. Mas quando essa pressão é liberada, o amido flui normalmente. Isso. E essa é uma situação análoga às areias movediças que estão mais presentes no nosso cotidiano. Olá, amigos do terceiro ano. Olá, professor César. Hoje nós vamos fazer uma experiência, isso mesmo. E eu trouxe aqui o meu assistente. Qual é o seu nome? Miguel. Hoje nós vamos fazer a experiência do ovo transparente. Experiência. Isso, ovo transparente. Transparente. Acertou! Tá, vamos lá. Isso! Muito delicado. Põe lá com cuidado pra não quebrar. Nós vamos pegar ingredientes. Nós vamos precisar de uns 4 vem no nosso canal. Isso, se inscreve no nosso canal. Agora pega um pote. O vinagre. Na verdade, vinagre. O potinho. E depois os marshmallows. O potinho. Isso, um recipiente. Aí você vai colocar os ovos dentro do potinho. Pega aí. Cuidado pra não virar. Mais o outro. Aí nós vamos submergir isso, o ovo no vinagre. O ovo no vinagre. Então, coloca. Taca vinagre aí dentro. Mais. Vai. Ai, meu Deus. Pronto. Ainda sobe um pouco pra gente botar na salada. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo... Tá vendo essas bolhas saindo? Não, né? Nem eu. Ó. Tá vendo essas bolhas saindo? Então, essas bolhas são gás carbônico sendo liberado. Gás carbônico. Nosso próximo ingrediente é o tempo. Nós vamos ter que deixar 48 horas aqui pra reagir e aí depois eu volto explicando o que vai acontecer. Então espera aí 48 horas. Cadê? Nossa, foi dobro. Gente, estamos aqui depois de 48 horas e mais um pouquinho pra mostrar pra vocês o resultado da nossa experiência. Eu e meu assistente, né? Vamos se chamar Miguel! Isso aí, ó, vou mostrar pra vocês como está aqui. O vinagre ficou bem... Isso aqui é a casca do ovo, esses negocinhos. Ó, gente. Lá dentro, tá vendo? A casca saiu toda. E ele tá bem, ó, elástico. Vou fazer um teste. Ó, tá vendo que o ovo fica e não estoura. Fica bem plastificado. Não estoura.
Isso aqui é um pouco forte demais. Gente, então enquanto o nosso assistente está aqui fazendo a nossa próxima experiência, eu vou explicar para vocês um pouco do que aconteceu. Bom, a casca do ovo, ela é composta por carbonato de cálcio, ou seja, um sal com característica de base. Então ele vai reagir com ácido, que no caso foi o ácido acético, o vinagre. Então o ácido acético ele decompõe o carbonato de cálcio, menos a membrana, deixando ela apenas plastificada. Olha a textura do ovo. Lembra quando ele pinga? E mudou de tamanho. Isso é por conta dessa membrana ser semipermeável. Então o que aconteceu? Ocorre a osmose, quando a água que está no vinagre penetra a membrana estando dentro do ovo. Então ela sai de um lugar menos concentrado, que é o vinagre, e passa para um lugar mais concentrado, que é o ovo. Ele fica desse tamanho. E essa foi a nossa experiência. Bom dia a todos! Hoje eu realizarei uma experiência chamada lâmpada de lava. Para quem não sabe, lâmpada de lava é tipo aqueles abajur, tipo, que você com certeza já viu em festa e em filme. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês se lembrarem. Para essa experiência eu vou usar água, óleo, corante alimentício, um pote de vidro e antiácido efervescente. Eu comecei usando uma xícara de 120 ml, no qual eu adicionei a água. E a quantidade que eu usar de água tem que ser em dobro na quantidade de óleo. Mas antes de adicionar o óleo, eu tenho que colocar o corante na água. E depois que eu adiciono o óleo, vai ficar uma mistura heterogênea. Tá vendo essas bolinhas aí? Então, depois que elas derem uma sumida, eu vou colocar o antiácido efervescente e vocês vão poder ver o resultado incrível que ele dá. Como o óleo é menos denso que a água, por esse motivo que ele fica em cima. O comprimido libera CO2, que como ele é mais leve que a água e o óleo, quando ele é misturado, algumas partículas sobem com as bolhas do gás, dando o efeito de lâmpada de lava.